A seguir, Master Imóveis. Oferecimento. Equilíbrio Construtora, faz parte da sua vida. Aliance, aqui se vive melhor. Dimensional Construções, qualidade, segurança e pontualidade. Eurobrasil Construtora. Solar Tambaú, descubra o padrão que a vida escolheu para você. Massai Construções e Incorporações, você acima de tudo. Construtora Tropical, construindo qualidade de vida. Ecomax, fazer bem feito é da nossa natureza. Olá, quarta-feira, 8 de abril, o programa Master Imóveis está no ar, ao vivo, e hoje vamos falar sobre tributação no mercado imobiliário. E aqui o auditor fiscal da Receita Federal, Dr. José Fernandes. Você fez a sua declaração de imposto de renda, seu ajuste agora para 2015, referente ao ano de 2014. Você é um profissional liberal, corretor de imóveis, você é um construtor, um incorporador, você está pagando muito tributo e com toda certeza está pagando correto? Essas e outras perguntas, vamos aqui conversar com o Dr. Zé Fernandes. Muito obrigado pela presença. Eu já começo, Dr. Zé Fernandes, lhe perguntando, até que mês o cidadão que oferiu rendimento em 2014 pode fazer sua declaração de imposto de renda? Boa noite. Boa noite, Alex. Boa noite a todos. A declaração de imposto de renda 2005, no calendário de 2014, ela tem que ser apresentada até o dia 30 de abril e o prazo se encerra para fins de entrega através da internet à meia-noite. À 0 hora, quem tentar entregar a declaração não vai mais conseguir. Agora, eu esqueci, ou por algum motivo não o fiz, até a 0 hora do último dia de abril. O que é que acontece comigo? Eu não vou declarar mais? Eu tenho alguma sanção? O que é que pode acontecer? Alex, nessa situação... Rômulo. Alex, ele é nosso presidente. Desculpa. Rômulo, desculpa aí. Ato falho. Nessa situação, o contribuinte pode fazer a declaração até no dia seguinte, se assim ele conseguir a documentação necessária. Só que nesse caso, ele vai pagar uma multa. Essa multa ela tem um valor mínimo de R$ 165, mas ela tem um percentual variável, que é de 1% ao mês de atraso ou fração. Então, por exemplo, se ele tiver imposto a pagar, se ele apurou imposto na declaração, essa multa é 1% do imposto. Desse imposto que ele apurou, devido, né? Limitado a 20%, o percentual. 1% ao mês, limitado a 20%. Só que tem um valor mínimo de R$ 165. Se esse 1% ou 2%, sei lá, até 20% for inferior a R$ 165, ele vai pagar os R$ 165. Agora, para a gente finalizar essa parte aí da declaração, existe a pessoa que não oferiu o imposto de renda. Ela tem que declarar também que não teve rendimento naquele ano, ou se não oferiu rendimento até o teto, porque tem uma tabela, ela não precisa fazer nada. As situações que obriga a pessoa a declarar são várias situações, mas as mais comuns, que normalmente as pessoas se enquadram, é a situação que diz respeito ao valor dos rendimentos. Então, quem oferiu até R$ 21.600 e poucos reais, está obrigado a declarar. Isso é a condição mais comum que obriga as pessoas a declarar. Outras situações seriam quem teve rendimentos isentos ou não tributáveis até o valor de R$ 40.000, acima de R$ 40.000, também obriga a declarar. Outra situação muito comum, que às vezes as pessoas acham que não estão obrigadas a declarar, é quem apura ganho de capital. A pessoa vendeu um imóvel, apurou o ganho de capital, tinha imposto a pagar, pagou o imposto, mas acha que não deve declarar. Apurou o ganho de capital, vendeu o imóvel, tem que apresentar a declaração, independentemente do valor do rendimento. E aí tem outras situações mais específicas. Por exemplo,
quem vende um imóvel com isenção e precisa declarar essa isenção, também é obrigado a declarar. Agora, no mercado imobiliário, como qualquer outro mercado, existem os corretores de imóveis, os profissionais liberais que trabalham na cadeia produtiva. Esse profissional, quando ofere durante o ano os seus rendimentos, ele só declara esses rendimentos no ajuste do ano que vem, ou ele pode ter outra opção para pagar menos imposto, ou não é muita vantagem você declarar mensalmente? Veja bem, Alex, o profissional liberal, ele não tem opção. Ele é obrigado a, mensalmente, calcular o imposto e ver se está acima do limite de isenção. Se estiver acima do limite de isenção, ele é obrigado a recolher, que é o chamado carnê-leão. O profissional liberal, que recebe rendimentos de pessoas físicas, esses valores, no caso das comissões recebidas de pessoas físicas, ele tem que somar esses valores no final do mês, verificar na tabela. Hoje essa tabela está em torno de 1.700 e poucos reais. Se esse valor estiver acima do limite de isenção, ele tem que recolher já durante o ano. Chega no final do ano, aí sim, aí ele vai fazer a declaração de ajuste e vai informar esses valores que ele recolheu durante o ano. Tá? Se ele não recolheu esses valores durante o ano, o que é que acontece? Esses valores que não foram recolhidos estão sujeitos a multa e juros. Quais as alíquotas que a gente pode aqui dizer que o cidadão está sujeito com qualquer tipo de rendimento? Existem essas dúvidas e muita gente aí não sabe o que pode ou não pode pagar, ou se está pagando correto. Olha, com relação às alíquotas do imposto de renda, primeiro tem a tabela, né? A tabela ela é progressiva. Ou seja, as alíquotas elas são fixadas de acordo com o valor dos rendimentos. Na proporção que aumenta os valores dos rendimentos, vai aumentando a alíquota. A alíquota hoje do imposto de renda, ela começa de 7,5%, que é o rendimento anual em torno de 21.600 e poucos reais. Até esse valor, nessa faixa de valor de 21 mil, vai até 36 e pouco mais 7,5%. Depois, essa alíquota é elevada para 15%, depois 22,5%, até 27,5%, que são os rendimentos acima de 55 mil reais. O que é que acontece? As pessoas têm quando faz a declaração no programa, o programa automaticamente faz esses cálculos, então não tem muito problema. A questão toda são os profissionais liberais durante o ano, que ele precisa fazer essas apurações mês a mês. Aí tem que ver qual é a alíquota que ele se encontra de acordo com o valor do rendimento. Agora, uma coisa muito interessante, os profissionais liberais, às vezes, ele tem uma coisa variável. Por exemplo, um mês ele ofere um rendimento pequeno, outro mês ele pode ter honorários maiores. Quando ele, às vezes, se esquece de fazer o carnê-leão, ele sofre alguma sanção se ele deixar para fazer o ajuste com o imposto de renda na declaração do ajuste anual? Sim, esses valores ele vai ser acrescido de 1% de juros, mais a taxa Selic a partir do mês seguinte. Então, e tem a multa de mora, que é um percentual de 0,33% ao dia, né, de atraso. Tem um percentual máximo que chega a 20%. Entendi. Tá? Então, o profissional liberal que recebe rendimentos, que não sofreu retenção na fonte, que ele pode receber rendimentos de pessoa jurídica, e aí já vem com a dedução na fonte. Isso aí não precisa fazer carnê-leão. Mas se ele recebe de pessoas físicas e não sofreu a retenção na fonte, ele tem que fazer o carnê-leão. O carnê-leão é uma obrigatoriedade. O que é considerado ganho de capital na operação imobiliária? A operação imobiliária ela é um pouco complexa por o ganho de capital, que é o chamado ganho de capital, que é a base de cálculo do imposto de renda da pessoa física. Por quê? Esse ganho de capital, dependendo da época que esse imóvel foi adquirido, ele tem uma série de reduções. Você, para ter uma ideia, quem adquiriu um imóvel no ano de 1969, se vendeu esse bem no ano de 2014,
ele já estava, o ganho do capital reduzido 100%, estava totalmente isento. Agora, quem adquiriu bens imóveis no período de 1969 a 1988, vai ter, para cada ano, uma redução de 5%. Agora, isso é muito complicado, dizer isso, como é que apura o ganho de capital, porque isso é feito, a Receita Federal desenvolveu um programa, que a pessoa que apurou, que vendeu o imóvel, eu aconselho que ela, no mês que ela vendeu o imóvel, ela vá na página da Receita Federal, baixe esse programa e preencha os dados lá no programa, que o programa faz todos os cálculos e, no final, informa se ele tem ou não lucro tributável e qual é o valor do imposto devido. Então, eu vou para o intervalo comercial, mas eu queria que você aqui fizesse uma reflexão para quem é investidor, para quem é proprietário de imóvel, quais são essas alíquotas que podem ser inseridas no ganho de capital e também quais os tipos de isenção que poderá ser feita. Porque, por exemplo, tem pessoas que vendem o imóvel, mas se até 180 meses, ou 6 meses, 180 dias, você comprar um outro imóvel, você tem todas essas isenções. Não responda agora, vamos para um intervalo rápido comercial. Não saia daí, voltamos já. Por que apenas viver bem? Se você pode viver bem pertinho de tudo, bem confortável e bem do jeito que você sempre quis. A Vila Tambaú, apartamentos de até 107 metros quadrados, 3 quartos mais dependência e 2 ou 3 vagas de garagem. No melhor de Tambaú, na rua Silvino Lopes, bem pertinho da Epitácio. E você só paga 30% até entrega. Visite estande no local. Construtora Equilíbrio, 30 31 33 66. Tem coisas que precisam de tempo para serem construídas. Um relacionamento, uma união, uma família, um lar. Por isso, a Aliança se orgulha tanto quando entrega um empreendimento, mais ainda quando são 4. Porque é aí que a gente percebe que tudo que você construiu vai ao encontro do que nós construímos para você. Aliança, aqui se vive melhor. 7 da manhã, Eduardo se levanta rapidamente da cama, toma banho, troca de roupa e prepara um café bem forte para dar conta de todos os endereços anotados na noite anterior. Entra no carro com alguns jornais embaixo do braço e inicia a sua busca por diversos bairros, descartando inúmeros imóveis que não atendem o seu padrão de qualidade. Afinal, o Eduardo não está em busca de qualquer empreendimento. Para fazer parte das suas escolhas, precisa ser a melhor opção do mercado. Dimensional Construções. Escolha onde você quer morar. Chegou a hora de viver em alto estilo, um empreendimento digno de um resort. Nasce o Jardins de Maio, o melhor clube residência do 13 de maio, bem pertinho do centro e a poucos minutos da praia. Tem espaço fitness, piscinas, sala de cinema e espaço gourmet com churrasqueira. Tudo para sua diversão e conforto. São apartamentos com mais de 56 e 67 metros quadrados, com 2 ou 3 quartos. Confira as condições de pagamento e compre já o seu. Ligue 3031 1400. Na cidade onde o sol nasce primeiro, nosso dia começa com muito trabalho. Tudo para que você possa assistir de camarote ao espetáculo que é viver aqui. Se você deseja ver a vida de uma nova perspectiva, temos 2 notícias, uma boa e outra ótima. A boa é que as obras do Solar Tambaú estão em ritmo acelerado. A ótima é que, além do privilégio, você tem a grande oportunidade de viver aqui. Consulte um de nossos parceiros imobiliários e conheça os planos especiais de venda. Venha viver no Solar Tambaú. Aqui, o sol acorda mais cedo só para lhe desejar bom dia. Solar Tambaú. Um lançamento JCP Construções. Na noite do dia 11 de dezembro, aconteceu a entrega do Espásio de Ravena, mais um empreendimento com a qualidade Massai. A localização do empreendimento é uma das melhores de João Pessoa. Maior que a satisfação de quem recebe, só a realização de quem constrói.
Esse empreendimento vem marcar um novo momento da empresa, com produtos cada vez mais arrojados, cada vez mais diferenciados. Uma noite para brindar a felicidade nos seus dias. Afinal, fazer parte da sua vida vale mais. Construtora Massai. A Zona Sul Imobiliária possui uma estrutura moderna e arrojada. Desde 2010, atuando no mercado imobiliário, vem conquistando cada vez mais espaço no mercado pessoense. Possui uma estrutura com mais de 300 metros quadrados de área e dispõe de uma grande equipe treinada e capacitada para resolver toda a documentação necessária para financiamento de imóveis. Atualmente com 3 endereços, sempre busca se atualizar para que seja mantido o padrão de qualidade. Em suas 3 unidades disponibiliza ao público corretores de plantão de domingo a domingo, além de ter um telefone para o atendimento 24 horas. O programa Master Imóveis está de volta e estamos conversando sobre tributação no mercado imobiliário. E eu estou aqui recebendo a visita do Dr. José Fernandes, ele é auditor fiscal da Receita Federal. Eu deixei uma pergunta aqui, a questão da alíquota, de como se comporta essas alíquotas do ganho de capital. A questão das isenções, tem vários casos, que eu até dei essa dos 180 dias. Como é que funciona tudo isso para que o telespectador, seja ele o proprietário que venda, seja ele o investidor que recebe, como é que é isso? A alíquota do ganho de capital na venda de imóveis é a alíquota de 15%. 15% sobre o ganho de capital. E o que é o ganho de capital? O ganho de capital é a diferença entre o valor de aquisição do bem, que está lá na declaração do imposto de renda. Onde é que encontra esse valor? Só é na declaração do imposto de renda que está lá registrado o valor. Esse valor vai ser subtraído do valor do preço de venda. A diferença entre o preço de venda e esse valor de aquisição é que determina o ganho do capital. No caso de imóveis, como eu já falei, esse ganho de capital ele tem algumas reduções. Agora, essas reduções, elas são variáveis, depende da época da aquisição, e só utilizando o programa da Receita Federal é a fonte mais adequada para se calcular o ganho de capital na venda de imóveis, é o programa da Receita Federal. Muita gente, como eu falei também antes de ir para o intervalo, pega essa deixa aí dos 6 meses. Esses 6 meses, por exemplo, a pessoa tinha um imóvel que estava na declaração por 400 mil, vendeu por 1 milhão. Teve 600 mil de ganho de capital. Vamos fazer hipoteticamente. Ele tem 6 meses para investir em outro imóvel. É assim. E se ele investir, por exemplo, num imóvel não totalmente, ele vai pagar da diferença, não vai? Como é que isso funciona? Essa situação que você fala, Rômulo, é a situação da chamada isenção da venda do imóvel residencial. O contribuinte que vende o imóvel residencial, se ele for adquirir outro imóvel residencial no prazo de 180 dias, esse valor da venda está totalmente isento. Essa isenção, a cada 5 anos, ela se renova. Então, independentemente do valor, essa isenção, ela independe do valor. Vendeu o imóvel e no prazo de 180 dias adquiriu, tem que ser venda de imóvel residencial para aquisição de outro imóvel residencial. Não pode, por exemplo, essa isenção ela não se aplica nas seguintes situações. O contribuinte vende um imóvel residencial e compra um terreno. Essa isenção não se aplica. Ou então ele vende um terreno e compra um imóvel residencial. Também não se aplica. Essa isenção é somente para venda de imóvel residencial para compra de outro imóvel residencial. E essa compra, entre a data da venda e a data da compra, tem que ser, essa compra tem que ser realizada no prazo mínimo de 180 dias. Agora, ainda para a gente finalizar essas dúvidas, quem compra um imóvel na planta, por exemplo, e dá o imóvel como parte de pagamento, ela contabiliza-se. Por exemplo, ela estava na declaração de imposto de renda, o imóvel é 200, mas o construtor recebeu por 400. Essa é uma hipótese. E a outra hipótese, quem vende imóvel, mesmo sendo dividido, parcelado em 30 meses, 40 meses, como é que apura esse ganho de capital? São duas situações. Na primeira situação, Rômulo, se o contribuinte for bem orientado, ele não vai utilizar
a isenção do imóvel residencial. Por quê? Porque mais na frente, possivelmente, ele no ano seguinte precisa de vender outro imóvel residencial para comprar outro imóvel residencial, e ele usa essa isenção. Se ele usar essa isenção, ele só vai poder usar novamente essa isenção depois de 5 anos. No caso de permuta, tem uma isenção específica. Se ele faz uma permuta, e nessa permuta ela não tem torna, ou seja, se ele não recebe dinheiro em troca, essa isenção é total. A permuta também é uma forma de isenção. Agora, se ele vende o imóvel residencial em parcelas, suponha que venda em 12 parcelas, o que acontece? 12 parcelas são 6 meses ele vai receber dentro do prazo da isenção, e 6 meses estão fora do prazo de 180 dias. Então, esse valor que ele recebeu nos 6 primeiros meses, se ele aplicou essas 6 parcelas na compra de outro imóvel residencial, a isenção vai ser parcial, ou seja, ele vai ter só direito à redução de metade do lucro tributável. Agora, há uma grande confusão aí sobre o crescimento da construção civil. A gente tem pessoas jurídicas e pessoas físicas, e muitas pessoas físicas fazendo construções de empreendimentos, de casas. Essas pessoas físicas, como são tributadas? São tributadas equiparando-se à pessoa jurídica ou não? Desde que ela faça ou não também incorporação? Veja bem, a pessoa física que fizer qualquer empreendimento corporativo, de acordo com a legislação do imposto de renda, ela se equipara à pessoa jurídica e será tributada como empresa individual, como uma pessoa jurídica individual. Nessa situação, ela tem que pagar todos os tributos relativos à pessoa jurídica. Agora, se ela constrói e vende esses imóveis de forma esporádica, ela pode tranquilamente fazer a tributação dessas operações como pessoa física. E como pessoa física, ela vai fazer o procedimento normal. Ela vai apurar o ganho de capital. Ou seja, o valor do terreno, todos os materiais de construção, mão de obra, as taxas que foram pagas durante toda a fase de construção, isso vai compor o custo de construção do imóvel, e aí ele vai apurar o ganho como? Preço de venda, mais uma vez, preço de venda, custo de aquisição. Como apurar isso de forma prática? Mais uma vez, eu recomendo que seja utilizado o programa da Receita Federal, que está disponível na página da Receita. Então, Zé Fernando, eu quero lhe agradecer a sua presença mais uma vez, vou trazê-lo em outras oportunidades. Quero deixar aí o senhor com o microfone para dar qualquer recado para finalizar o nosso programa. Bom, é um prazer, Rômulo, estar aqui com você. Já é a segunda vez que nós batemos esse papo sobre questões relacionadas ao direito imobiliário, e sempre que for do seu interesse, né, e do interesse, as informações forem do interesse dos seus telespectadores, a gente está sempre à disposição para dar as informações que for do nosso conhecimento. Não saia daí. Agora o Master Imóveis Shopping, ofertas maravilhosas, financiamentos bancários com facilidades e baixa de juros. E o mais importante, você vai ter os corretores de imóveis, as empresas imobiliárias de plantão para atender agora o seu telefonema. Quero também dizer que aqui a gente só traz segurança jurídica porque as melhores construtoras imobiliárias e corretores de imóveis estão, com toda certeza, anunciando aqui no Master Imóveis. Um abraço a todos pela audiência, por estar aqui prestigiando o programa Master Imóveis, e sempre digo que juntos somos muito mais fortes.